Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Economia Bem Entrevista, número 8. Hoje a gente vai falar sobre o setor de impacto socioambiental. Eu convidei a Carolina Aranha, que tem uma história muito legal mesmo no setor de impacto socioambiental. Ela, por exemplo, foi uma das fundadoras da Pipe Social, que é uma plataforma que eu sou muito fã, que reúne informações muito legais sobre os negócios de impacto no Brasil e funciona meio que como uma bússola para o setor, que conecta múltiplos agentes do ecossistema, muito interessante o trabalho. E, além disso, desde 2011, a Carol está à frente da Impactix, que é uma consultoria especializada em fomentar o ecossistema de impacto socioambiental no Brasil. Então, você pode ver que ela vai ter bastante história, tá? E, além disso, ela já mentorou mais de 70 startups, tanto em desenvolvimento de modelo de negócio, como planejamento estratégico e negociação com investidores também. Um outro papel importante da Carol, e foi aí que eu conheci ela, no setor filantrópico também, que ela dá apoio a grandes empresas, family offices, institutos, fundações, para estruturar fundos de investimento, de impacto, obviamente, também desenvolvimento de projetos de impacto socioambiental. Antes disso, também, ela tem uma carreira longa no setor corporativo, como executiva de múltiplas empresas por aí. E, como eu falei, eu conheci a Carol há alguns meses no projeto editorial que a Economia B participou. A gente foi convidado para ajudar na redação de um guia de tendências sobre o setor filantrópico, e a Carol foi uma das consultoras que fez parte do projeto, então a gente teve muitas trocas e trocas muito ricas, por isso que eu chamei ela aqui para falar com a gente hoje. Então, a ideia é bater esse papo sobre o setor de impacto, para a gente entender que momento a gente vive também no Brasil, que tem muita coisa acontecendo, falar sobre desafios e tendências e, claro, ouvir um pouco da história da Carol também, claro. Então, Carol, seja muito bem-vinda aqui ao Economia Bem Entrevista. Uma alegria enorme te receber aqui. Maravilhoso, o prazer é meu, João. Vai ser ótimo falar com você. Carol, a Impactix existe desde 2011, 12, foi isso? É, né? Isso. E ao mesmo tempo que é muito tempo, é pouco, né? Da mesma forma, é pouco, mas é muito, né? Mas o que eu quero dizer é que muita coisa mudou de lá para cá, tanto, enfim, na forma como a gente vive, mas também quando a gente fala do setor de impacto. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Eu, por exemplo, comecei a cobrir ESG, desenvolvimento sustentável, regeneração, impacto há quase 4 anos, né? Então, foi bem no início da pandemia que a gente criou a Economia B. Eu tenho uma história recente nisso, claro, né? Mas eu já vi que a partir dali muitas coisas começaram a mudar e você já tinha 10 anos antes, você já estava lá. E eu fico às vezes muito curioso para saber dos dramas e desafios que existiam lá e se eles foram superados. Enfim, queria que você contasse um pouco desse paralelo, se a gente está melhor, imagino que sim, né? Mas de que forma a gente está melhor enquanto setor, enquanto organização, enfim, para que a gente consiga de fato fazer o que precisa ser feito, né? Que é resolver os problemas socioambientais que a gente tem. Sensacional essa pergunta, né? Porque faz, parece que faz muito tempo, mas faz pouco, e ao mesmo tempo o setor mudou tanto, né? Naquela época ali, 2010, 2011, o conceito de negócios de impacto, começou com negócios sociais do Yunus, né? Entrando no Brasil com esse conceito de que os negócios, né, podem não ser feitos só para lucro, mas, né, o lucro e também impacto social e ambiental. Então, logo naquele começo, o conceito era muito esfumaçado, né? E as definições eram muito amplas, né? Então, foi super interessante começar a estruturar esse fundo de investimento que a gente foi, né, que na época chamavam Fundo Virtuoso, e foi feito junto com a Vox, que é um dos primeiros também do mercado lá atrás. E a gente falava, bom, mas não vai ter pipeline de negócios, né? As pessoas e os investidores com quem eu conversava falavam, poxa, o conceito é maravilhoso, mas cadê os negócios para investir, né? E aí esse mercado, a gente começava a pensar essas empresas, ou através da Endeavor, ou através, né, da Artemisia, que era forte, ou através, né, de alguns recortes de aceleradoras que de repente a gente ia caçando esses negócios. Mas esse volume foi crescendo ao longo do tempo e os investidores continuavam com viés. Poxa, mas Carol, não tem isso. E aí foi que surgiu a ideia de lançar a Pipe, junto com a Mari e com a Lívia, para conseguir trazer luz para esses negócios, para falar, sim, existem negócios que estão aí para ter impacto social, ambiental e gerar lucro. Então, vamos dar luz para eles, vamos criar esse pipeline em diversos setores, saúde, educação, né? Enfim, economias regenerativas e tudo que possa gerar impacto, para quê? Para a gente conseguir
abrir um canal com investidores, aceleradoras, mentores, empresas que queiram investir ou colocar dentro da cadeia. E foi uma grata surpresa, assim, quando eu e a Maria Lívia, a gente foi fazer o primeiro censo lá atrás, e a gente falou, acho que a gente consegue aí uns 200, 300 negócios, talvez. E aí, qual que foi a surpresa? Quando a gente viu o volume que a gente conseguiu reunir aí na plataforma da Pipe, que foi crescendo ao longo desse tempo, e que hoje aí, quando a gente junta com a Quintessa, aí a gente está falando aí num patamar de 5 mil negócios já mapeados dentro desse setor, né, ao longo desse tempo. Então, foi uma maturação muito interessante, tanto do ponto de vista em números de negócios, quanto em faturamento, que ainda a gente, enfim, não está lá, mas a gente teve uma evolução ao longo do tempo, né, porque a gente conseguiu mais fundos de investimentos para investir, eles acabaram crescendo, se desenvolvendo, pivotando, e aí a gente vê o mercado hoje bem mais maduro do que aquela época lá atrás. E você vê que o investidor também evoluiu sua mentalidade, Carol, ao longo desse tempo, porque acho que assim também houve naturalmente uma evolução, mas por outro lado a gente vê que, sei lá, 99% do mercado financeiro ainda não está muito preocupado com isso, né? Tem algumas pessoas que a gente acompanha e falam que são ilhas dentro do mercado financeiro, né? Por outro lado, por mais que a gente tenha visto essa evolução, a gente tem agendas puxando o contrário também, né? Por exemplo, que tem nos Estados Unidos o movimento anti-ESG, a gente tem investidores hoje também cobrando que talvez esses resultados prometidos da agenda ESG não estão vindo, né? Então, como fica isso? A gente, na minha opinião, assim, o que é? Não é nada, né? Mas eu acho que enquanto a gente não mudar, não fazer o mercado financeiro entender que as métricas talvez agora sejam outras, que a gente tem que talvez abrir um pouco mão de retorno em prol de coisas maiores que a gente vai ficar sempre patinando, sabe? E eu, quando eu paro para ver, ler histórias, enfim, me atualizar sobre isso, eu me pergunto o quanto a gente vai seguir patinando, em fazendo cada um, né, de nós nossa parte, mas não conseguindo movimentar grandes redes. Não sei se você concorda, mas é um sentimento que eu tenho. Eu concordo, e aí a gente está vendo aí agora a COP se desenrolando, né, com esse desespero, né? A gente vai fritar daqui a pouco Exato. e as pessoas não chegam num consenso. E do ponto de vista de investidor, que eu trabalho muito próximo, realmente é muito frustrante quando a gente vê o volume de investimentos, né, e de alocados em várias classes de ativos, e o volume que é alocado, né, vamos separar assim, dentro desse espectro em negócios, né, com impacto socioambiental. Primeiro, é importante colocar que dentro desse espectro, né, de classes de ativos que a gente tem do ponto de vista de investidor, a gente tem negócios de impacto de um lado ali, né, primeiro a gente começa com filantropia, que é outro bolso, mas a gente tem negócios ali com impacto socioambiental, que naturalmente é uma categoria de venture capital, que é uma categoria de mais risco, né, um pouco mais complexa de você investir, apesar de hoje a gente não necessariamente ter que investir, se expor ao risco direto esses negócios, mas a gente tem plataformas onde o ticket é mais baixo, atenua o risco, onde você investe em muitos através de fundos, por exemplo, mas não deixa de ser uma categoria bem específica de venture capital de risco, onde as pessoas alocam, no máximo, se ela for muito arrojado, 2, 3% do patrimônio dela, né? Mas, em todo caso, a gente tem todo o resto, os 97%, os 95%, que estão em outras classes de ativos, que, por exemplo, que podem estar super alocadas em petróleo, em armas, enfim, em alocações, em investimentos que não necessariamente trazem impacto positivo, mas muito negativo. Então, eu acho que a primeira questão do ponto de vista de awareness, né, de acordar esses investidores bom, o que seu dinheiro está nutrindo dentro desse seu espectro de alocações, né, onde você aloca seu dinheiro? O que você está querendo nutrir? Isto posto, tem uma barreira aí de complexidade muito grande que eles colocam, porque quando a gente fala de um certo patamar de dinheiro para cima, geralmente você tem lá os gestores do seu dinheiro, né? Quem vai alocar esse dinheiro? Quem que vai te recomendar para você fazer os investimentos? Estes gestores hoje, no meu ponto de vista, é um grande blocker dentro do processo, né, de alocar em negócios que sejam mais sustentáveis, investimentos mais sustentáveis, porque simplesmente eles não são capacitados, eles não entendem, e o mecanismo de premiação, né, e de cobrança do mercado desses gestores é muito perverso, porque eles são cobrados só através de métrica de retorno, ponto. Então, no meu ponto de vista, são
questões que são relativamente pequenas, mas muito importantes. Como é que você muda o mandato dos gestores? Como é que você capacita os gestores? Porque muitas vezes até o investidor fala, putz, eu gostaria, e ele é, né, desmotivado pelo gestor que não entende direito, não é capacitado para tal e não é cobrado por isso. Né? Então eu vejo isso como um grande desafio para a gente conseguir alocar em investimentos e negócios mais sustentáveis. Mas eu sou mais otimista por outro lado, porque eu acho que tem outras forças, como, por exemplo, essas novas gerações, né? Então, a maior parte dessas novas gerações, né, dos meus clientes acabam sendo novas gerações e mulheres, né? Que é interessante, que tem essa força e esse mindset para conseguir alocar e pedir as mudanças, principalmente com o dinheiro, onde é que eles colocam o dinheiro. E nos próximos 30 anos vai ser a maior transferência de renda e de dinheiro para essa nova geração. São trilhões e trilhões indo para essa nova geração, que é mais ligada em sustentabilidade, em impacto, e que cobra uma questão, uma postura mais séria com relação a ESG, enfim, e com essa mentalidade. Então, eu tenho eu tenho que ser otimista por natureza, então eu acho que eu me apego muito nessas questões. Além disso, quando a gente vê uma comunidade europeia, por exemplo, desde o Covid, fazendo planos de resgate de países atrelados a metas, né, de descarbonização, quando a gente vê nos Estados Unidos o Anti-Inflation Act, que é, né, desde o plano Marshall, aí o maior plano de distribuição e de crédito e de dinheiro sendo injetado no mercado para fazer a transição para a economia verde. Então, esses são 3 fatores que eu me apego muito, apesar de toda essa avalanche anti-ESG, essa questão da polarização dos republicanos que usam, né, a força do lobby e uma máquina muito potente nos Estados Unidos para desacreditar essa onda verde. Eu sou otimista com o que vem por aí. Senão a gente vai fritar. Com certeza. E você acha, Carol, que essa agenda que hoje é muito forte nos Estados Unidos mesmo, né, desse movimento anti-ESG, você acha que ele pode ser exportado? Por exemplo, eu estava agora recentemente em Málaga, no GSG Impact Summit, Global Impact Summit, e teve uma palestrante, se não me engano, ela era da Rockefeller Foundation, ou de alguma outra fundação grande de Nova York, ela era de Nova York, e chegou lá para o evento, e ela estava já alguns dias, semanas na Europa, e ela falou que ela ficou surpreendida de não ter visto esse debate por lá, que está muito intenso nos Estados Unidos, né? As pessoas questionando o ESG muitas vezes por motivos ideológicos e tal, e ela ficou muito surpresa de não ver aquilo na Europa. E no Brasil, sei lá, eu tô aqui em Valência, tô aqui na Europa também, mas não vejo que é um movimento parecido como esse nos Estados Unidos. Você acha que pode chegar? Tua opinião pessoal, assim, ou é algo que é muito próprio deles, assim, até pelo tamanho do mercado e tudo? Olha, eu não tenho dúvida de que, assim, é muito forte. Eu fiquei muito chocada nas últimas vezes que eu fui para os Estados Unidos, de sentir esse embate. E que é muito provocado principalmente, né, quando a gente analisa os vetores dessas discussões, vem muito dessa pauta republicana de estados que dependem de óleo e gás e que tem muito dinheiro para lobby e trabalhar nas máquinas de comunicação, nas mídias sociais, com um discurso anti-ESG, né? Porque, obviamente, eles viram, por exemplo, grandes titans aí da indústria, como a BlackRock, desinvestindo em estados que eram muito produtores de petróleo, né? Com uma pauta ESG, mais de sustentabilidade, e eles sentiram isso, então eles vão com as armas que eles tentam detonar essa questão de anti-ESG, falando que vai trazer, né, perda de empregos, que a transição tem que ser mais lenta, só que o mundo não acomoda uma transição mais lenta, né? A gente precisa tomar decisões mais drásticas dentro dessa agenda de descarbonização, né? Outra questão que acaba pegando muito essa pauta anti-ESG são que realmente a gente tem um desafio com relação às métricas, né? Então a gente não está comparando banana com banana, por exemplo, quando a gente fala de um plano de descarbonização, putz, eu invisto numa descarbonização ou em educação de ensinos fundamentais. É muito difícil você tomar essa decisão, essa medição, porque nem tudo se limita à mesma métrica.
e a gente tem que ter um olhar de outputs e outcomes que muitas vezes são mais complexos na análise de um investimento, na análise de projetos, enfim. Então, realmente, esse anti-ESG joga muito com essa questão de métricas, apesar da gente nunca ter um padrão somente dessas métricas no mundo, que eu nem acho que é saudável, eu não acho que vai ser, mas eu vejo muita conversão de grandes do Task Force, por exemplo, for Financial Disclosures, e de outros tipos de métrica, migrando para a gente ter alguns consensos no mercado de padronização de medição, para a gente conseguir comparar mais banana com banana dentro desse setor, né? E eu acho que isso é um dos grandes ofensores dessa briga ESG. Supostamente, né, com dados a gente não pode, enfim, fica mais difícil de questionar dados em realidade. Apesar que hoje em dia tudo é questionado, né, mesmo com dados gritantes na nossa cara. Mas muito bom, adorei tua fala. Voltando agora nos negócios de impacto, Carol, não é novidade, é nítido que para a imensa maioria, né, para a maioria dos negócios, o grande desafio é o financiamento, né, para você atingir um determinado patamar em que o negócio consiga, digamos, andar sozinho. E eu até encontrei uma entrevista que você deu para o Alpa, que é um site muito legal de jornalismo que cobre o setor de impacto muito bem. É de 2019 a entrevista, então é por isso que eu trouxe, que já se passaram aí alguns anos, e aí você falava ali que praticamente 40% desses negócios de impacto necessitam de muito pouco para conseguir dar os primeiros passos dentro daquilo que a gente chama de vale da morte das startups, que é aquele período de até 5 anos, né? Me corrija se eu estiver errado, que a empresa tem que sobreviver para, enfim, atravessar esse vale. Então, você fala que precisam de 200 mil para conseguir criar um MVP, colocar o time, contratar time, colocar um projeto no ar, etc. E tal. E, por outro lado, você disse que os fundos hoje existem, né? Isso em 2019, tem capital para alocar, mas eles buscam investimentos de 5 milhões, 10, 20 milhões. Então, ou seja, muitas boas ideias podem acabar estarem morrendo, se perdendo por aí, porque não tem acesso a esse capital, a esse recurso que fica circulando. E aí até me lembro que a gente entrevistou o Sanjay Purohit, né, para o Instituto Beja, esse relatório de tendências que a gente fez, e uma fala dele me marcou muito, que ele falou dos Philanthropy Sweethearts, né, que são os queridinhos da filantropia. Então, muitas vezes, aqui a gente não fala especificamente de filantropia, mas o recurso acaba circulando entre quem já, sei lá, talvez já esteja bem posicionado, talvez não precisasse tanto, e aí esses negócios emergentes que estão começando agora ficam reféns da própria sorte, digamos assim, né? Então, eu queria te perguntar se isso mudou, né? Passaram-se aí 4 anos, você acha que hoje isso está mais amadurecido, se a gente ainda está sofrendo com o mesmo problema? Enfim, eu queria ter essa tua visão passados os 4 anos dessa fala aí, que eu achei muito boa, inclusive. Não, maravilhoso. Infelizmente, o que acontece, né, João? Quando a gente está falando de negócios de impacto, são startups, né, principalmente nessa fase inicial, são startups que estão tentando provar o modelo de negócio deles. Né? Então, o que acontece? Eles estão numa fase inicial de muito teste, potenciais pivotagens, onde exige um consumo ali de capital que de muito risco, né? E de muito risco. E quando a gente fala desses tickets mais baixos, o que é interessante notar é que nesta fase dos negócios, eles vão acionar de quem? É Family, Friends and Fools, a gente fala de 3Fs, né? Então, a família, amigos, né? Ou idiotas, uma tradução mais aberta, enfim, que se dispõe a colocar dinheiro, empréstimo, nesse tipo de negócio com tanto risco. E é por isso que é tão difícil você acessar esse tipo de capital nessa fase inicial. De lá para cá, melhorou em que sentido? Bom, a gente tem aí algumas aceleradoras abrindo linhas de crédito, de empréstimos, de mútuos simples, mútuos conversíveis, né? Geralmente nessa fase é muito difícil eles pagarem esses juros altos, então também é muito complicado eles conseguirem pagar, ter um fluxo de caixa que permita esses empréstimos. Então, assim, a situação continua bem difícil. O que eu acho que mudou é que os empreendedores eles estão mais maduros, eles estão pensando de uma forma menos artesanal, que eu via no começo, com soluções, né? E as pessoas apaixonadas muito pela solução,
e não por resolver o problema. E parece pequena essa diferença, mas ela é muito grande, porque quando você é apaixonado pela solução, você não se permite pivotar, você não se permite escalar, mas quando você se apaixona por resolver o problema, a sua amplitude, né, de possibilidades e de escala se multiplica. Então, nesse sentido, eu vejo uma maturidade desses investidores, até do ponto de vista mesmo etário. A gente vê aí empreendedores sociais entrando depois de muita experiência e muitos outros, enfim, passagens por grandes empresas, enfim, querendo empreender agora com uma experiência mais madura. Então, eles já vêm com negócios que estejam mais maduros e mais sofisticados para poder receber um tipo de empréstimo e de investimento que seja mais consistente. Além disso, a gente vê também a maturidade de alguns institutos abrindo também empréstimos para negócios de impacto, que é uma das coisas que eu acredito bastante, né? Porque o dinheiro filantrópico, o capital filantrópico também deveria estar aí, né, para poder favorecer, junto com diversos tipos de veículos e de blended finance, venture philanthropy, né, alguns colchões de de-risking para esse tipo de negócio, se ele está resolvendo um problema que é a natureza, que é a missão desse instituto e fundação. Então, quando a gente fala também de maturidade desse mercado, desse setor, uma coisa que a gente não tinha lá atrás era institutos colocando dinheiro e abrindo empréstimos, fomento e mentoria desses tipos de negócios de impacto socioambiental, e agora sim. E, Carol, que conselho, dica, caminho você daria para esse empreendedor que está nesse vale da morte agora, está ali pensando em como vai pagar o boleto amanhã cedo? Meu Deus, e os boletos chegam, né? Eu conheço muito, depois de estar, enfim, há tantos anos mentorando tantas empresas, eu sei que os boletos chegam, que não é fácil, mas assim, tem que ter resiliência e tem que se apaixonar pela solução do problema e não pela sua solução, né? Porque aí eu acho que te amplia o espectro de uma forma muito interessante. Uma terceira questão que ajuda muito é o quanto você consegue escalar seu negócio, porque os negócios mais sexys para serem investidos são aqueles que escalam, porque os nossos problemas são gigantes. Então, você sempre tem que pensar na escala, e geralmente, como é que isso você não faz descolado de uma tecnologia, né? Que isso propõe você a escalonar essa sua resolução de problemas, né? Então, é muito importante você entender que tipos de tecnologia você consegue para poder catapultar essa sua solução de problemas, né? E uma última questão que eu acho que é importante é entender essas dinâmicas de investimento do mercado, você entender a falar o financeiro, né, tanto com investidores, né, quanto bancos, fundos, enfim, é super importante e é super relevante nessa fase de captação. Então, a gente vê que quem se dá bem é quem realmente consegue falar esse idioma, entender uma dinâmica deste mercado, de mútuo simples, mútuo conversível, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que isso pode impactar dentro da sua empresa, nesse seu crescimento. Enfim, isso também ajuda bastante. Muito Não bom, Carol. desistam, e não desistam. É, adorei isso de se apaixonar pelo problema e não pela solução, porque eu acho que isso é muito verdade mesmo, né? Porque você, sei lá, o empreendedor tem uma ideia, ele cria, ele acha que é aquilo, e ele está tão apaixonado e cego, né, em certa forma, por aquilo, que talvez ele perca de olhar para outros lados, pensar sobre aquilo de outra forma, sobre outra perspectiva. Então, acho que isso é muito simples, né? É uma ótima frase essa. Vou acabar talvez até usando no título da matéria, porque ela é curta, mas ela diz muito, né? E uma dica que eu quero dar, já que você falou isso agora de nomenclaturas, entender a dinâmica, como isso é tratado, que é muito desafiador para muita gente, né? Essas questões de mecanismos de investimento, entender como funciona o investimento, os investidores e tal. E aí eu quero dar a dica de um relatório que vocês produziram em parceria com o ICE, que eu estava dando uma olhada nele hoje, que é o For Impact, que é um guia para famílias e family offices sobre investimentos de impacto socioambiental. Porque ainda que ele seja voltado para o, digamos, para o investidor, eu acho que se você é empreendedor e está de olho nesse mercado, é uma leitura muito rica, dá para você entender bastante ali os mecanismos, entender o que, que é isso, entender com quem você está falando, acho que é super importante também. Então, gostei muito do material, parabenizo aí também a equipe que fez, que está bem
bem interessante. Passei um bom tempo lendo ele hoje aqui. Maravilhoso. Esse material, enfim, você tirou da minha boca, porque realmente é um material riquíssimo, onde a gente sistematizou aí os aprendizados ao longo do tempo para conseguir ajudar aí, tanto investidores quanto empreendedores. Sim, ele está super rico, bem visual também, né? Tem uns infográficos Ah, bem interessantes, tem cases, enfim, tá super, super rico e super interessante. Recomendo bastante. Vou deixar o material linkado aqui junto com o programa. Carol, a gente maravilhoso. está meio que indo para a parte final da entrevista. Eu queria te perguntar, antes de verdade para a reta final, sobre a N Impacto, né, que é a Estratégia Nacional da Economia de Impacto, que teve um decreto atualizado esse ano pelo governo federal, que implementou uma série de iniciativas que prometem fazer bastante barulho, fazer muita coisa acontecer no setor de impacto nos próximos anos, aí como um todo. E eu queria te perguntar um pouco a tua visão a respeito disso, e já emendar uma outra pergunta, que eu estava agora recentemente no Web Summit, e lá eu entrevistei um empreendedor de impacto da bioeconomia da Amazônia. Uma história muito curiosa, aliás, porque ele é português e hoje ele mora numa comunidade quilombola no Pará e tem um negócio de impacto. E eu perguntei para ele a respeito disso também, e ele falou que o grande desafio, ele estava muito com o pé no chão, assim, é com que esses recursos cheguem na ponta final, né? Porque a gente está falando de movimentos e, enfim, transferência de renda que você falou, novos fundos, enfim, um monte de coisa acontecendo, mas na prática, muitas vezes o dinheiro não chega onde tem que chegar, né? Então, eu queria pegar um pouco da tua visão a respeito de como você vê o N-Impacto, né? O Brasil esse ano entrando numa nova fase, né, em sua política, especialmente ambiental, né, para o mundo, assim, com algumas contradições, é verdade, mas muito diferente do que vinha acontecendo. E o N-Impacto, enfim, traz bastante notícia boa, né, que a gente pode esperar, mas eu queria ouvir a tua visão de quem está vivendo isso mais intensamente, mais de perto. Sim, a gente está muito otimista aí, depois de um tempo aí relativamente parado aí no governo, essa questão do foco em negócios com impacto socioambiental. Agora a gente vê uma agenda de um governo que quer, pelo menos, enfim, compartilha e tenta se posicionar como uma liderança dentro desse setor, né, de impacto social e ambiental. Então, a gente volta a trabalhar com bastante intensidade aí junto com o governo para essas pautas conseguirem fluir, para a gente conseguir ter um ecossistema mais maduro que favoreça esse tipo de negócio. Então, estou bem otimista com relação a isso. E com relação a um investidor, né, que está lá no meio da Amazônia, é interessante, conhecer alguns gringos ali que estão no meio da Amazônia mesmo, tentando fazer o negócio virar, o que é muito admirável, né? Realmente é muito difícil chegar lá na ponta. Eu já tive em algumas missões aí pela Amazônia, é, junto com algumas aceleradoras e empresas, tentando selecionar negócios para investir. E realmente o que a gente tem são caracterizados por negócios que são muito artesanais ainda, né? Eles difícil escala, a infraestrutura da Amazônia é difícil, tem problemas, né? A gente está discutindo a Amazônia 4.0, mas a gente ali não tem a 1.0 de infraestrutura básica para o negócio conseguir ser bem sucedido, né? Então, mas eu sou otimista com o que vem aí. Eu acho que tem muita gente boa, competente, pensando em construir essa infraestrutura, né, para o capital conseguir chegar a negócios que estejam mais maduros e prontos para conseguir escalar e realmente fazer a diferença ali na Amazônia, né? E agora com esse novo plano do governo, com esse novo posicionamento, com os novos commitments aí de descarbonização, o Brasil tem que aproveitar para surfar essa onda de muito país querendo entrar com recurso no Brasil. E a gente é super, assim, se a gente conseguir aproveitar essa chance, conseguir surfar essa onda do lítio, da descarbonização, do crédito de carbono, dos mercados, da agricultura sustentável, eu acho que a gente tem uma grande chance aí de fazer uma história diferente para o nosso país. É uma questão de conseguir aproveitar isso de uma maneira inteligente. É verdade, é uma janela histórica, talvez única, né? Quando a gente pensa em G20, que o Brasil vai ter presidência, e depois COP30 no Brasil, né? São dois eventos, dois momentos muito únicos que eu outro dia até falei numa entrevista, alguém que eu estava conversando, que talvez a gente tenha agora a chance de caminhar para ser o Brasil do futuro, que a gente escuta, né, há décadas, assim, que
o país do futuro e tal. Eu acho que a gente tem hoje algo mais concreto, né? Sendo um pouco otimista aí para quem sabe enxergar isso acontecendo. Carol, eu tenho mais duas perguntas. A gente passou um pouco do tempo, mas a conversa está boa, não tem problema. Eu queria te perguntar a respeito de tendências. O que você enxerga no setor de impacto que vai, eu não sei, algo que está em transformação, algo que você vê que vai mudar, que as pessoas deveriam prestar mais atenção e talvez não estejam olhando? O que te chama atenção a respeito disso? Eu acho que nesse setor, a gente tem algumas fases, né, tiveram fases onde o setor educacional, né, para negócios de impacto e impacto dentro de rede pública, estava muito em voga, a gente teve grandes ações e grandes articulações de atores do mercado para poder fazer valer, hoje a gente vê a implementação, desses negócios e a escala desses negócios como a Letros, por exemplo, como a Geek no passado, enfim. Eu vejo agora uma tendência muito forte da gente conseguir surfar a onda dentro da descarbonização e novas soluções, principalmente para a agricultura sustentável, medição de crédito de carbono, e todas as tecnologias e infraestrutura para isso dar certo, né? E conseguir fazer com que essas cadeias trabalhem pela descarbonização. Então, eu vejo muito investimento entrando de fora, muitos fundos robustos entrando no Brasil e sendo estruturados dentro do Brasil, como uma boa tendência aí. Outra questão é saneamento também, essas questões de infraestrutura, né, básica do Brasil, também tem um potencial aí para negócios de impacto que estejam olhando essa questão de infraestrutura, saneamento, alternativas de energia, que eu acho que pode ser bem, bem interessante também. Muito bom. Carol, última pergunta, dica cultural. O que você tem lido, ouvido, assistido, seja sobre impacto ou não, que você gostaria de compartilhar, que seja legal, que seja uma dica para a gente acabar aí de Nossa, que forma. bacana, gente. Eu tenho lido tanta coisa legal, assim. Agora eu estou lendo The Sum of Us, da Heather McGhee, que é uma super ativista é, americana, que faz um advocacy maravilhoso, falando do problema do racismo, que é super interessante. É, e, enfim, e tenho também eu adoro literatura clássica, então para trazer, eu acho que ela quando ela é uma literatura de clássica de qualidade, ela consegue nos passar muitas lições, mesmo no atual, né? Então eu tenho lido aí Tolstói, Felicidade Conjugal, Tolstói, inclusive, que foi o causador aí, dizem, né, da separação da Sandy e da Sandy, enfim, mas enfim, eu sou uma fã de literatura clássica, lendo Ana Karenina, e enfim, que é uma bandeira que eu levanto, porque eu acho que tem, para a gente, é que a gente fica tão obcecado nesse setor, e a gente realmente gosta, é um apaixonado, eu acho que a gente também ampliar nossa cabeça para a literatura clássica também, eu acho que traz oxigenações importantes. Super, com certeza. Nossa, é Legal, bom, né? Um pouco de respiro é de isso. tanta coisa nos deixando tão cheio de coisas na cabeça. Carol, algo mais que você queira acrescentar que eu não te perguntei, que você acha importante compartilhar? Eu acho que assim, eu acho que a gente que trabalha nesse setor, né, João, eu acho que é importante a gente manter sempre o otimismo e não deixar nos paralisar, né? Porque o que a gente vê no dia a dia às vezes pode ser tão paralisante, né? As notícias a todo lado chegando que são negativas, enfim, né? E ainda agora nesse mundo que a gente vê guerras, né, surgindo e tanto preconceito e tanta polarização, eu acho que a gente tem que se manter aí fiel e indo com a resiliência e com o otimismo para a gente conseguir fazer um mundo melhor aí e não nos deixar paralisar aí por isso. Totalmente. Da minha parte aqui, seguir contando boas histórias, né? Trazendo gente para falar sobre o que nem a gente teve hoje, né? Com conversas propositivas que mostrem caminhos, né? Para a gente enfrentar os problemas e, de repente, cada pessoa que ouve isso trazer uma a mais para ouvir, a gente já tem uma vitória. Acho que é uma forma que eu levo o meu trabalho como um jornalista independente, né? De um veículo pequeno que conta boas histórias. A gente tem muito esse foco de trazer coisas boas, né, e contar, apresentar caminhos, porque como você falou, noticiário em geral já é bem complexo, né? A cota de falar coisas negativas a gente deixa para a grande imprensa que faz isso melhor que nós. Então vamos seguir contando as boas histórias.
É isso, João, parabéns, sensacional esse seu trabalho aí, parabéns por toda essa sua visão que é tão necessária aí nesse nosso mundo. Boa sorte aí para Valeu. você. Foi um Muito prazer. obrigado, Carol. Grande prazer, te Obrigada, agradeço muito pela obrigada, foi entrevista ótimo. e até a próxima, pessoal. A gente Até a volta no próxima. próximo programa.